Bom, então vamos dar continuidade no nosso vídeo. Agora eu vou apresentar como que foi elaborado esse bloco, que eu chamei aqui de Edge Detected Delay. A gente colocou esse nome. Essa aqui é a documentação que eu fiz por bloco, desenvolvido. Então, este bloco que a gente criou, ele identifica as transições de sinal. Então, o objetivo dele é identificar quando o meu sinal digital, que eu vou aplicar aqui na entrada clock, ele identifica quando eu passo de nível lógico baixo para nível lógico alto, e também quando esse sinal retorna de nível lógico alto para nível lógico baixo. Esse bloco tem três parâmetros de entrada: uma entrada de enable para fazer o processamento ou não da lógica dentro do bloco. Eu tenho um sinal de clock, que é onde eu vou entrar com o valor da minha entrada digital, né, o meu sinal digital, e tenho um parâmetro de delay time, que é aquele tempo que a gente vai passar como parâmetro para esse bloco para a estabilização desse meu sinal digital, esse sinal de entrada. E as duas saídas. Uma saída key-up, que vai durar um único ciclo de scan, ele vai dar um pulso, né, durante um único ciclo de scan. Na prática, quando a minha entrada clock sofreu uma transição de nível lógico baixo para nível lógico alto, eu tenho um pulso que dura um único ciclo de scan nessa saída key-up. E da mesma forma, nessa outra saída, eu também tenho esse pulso com duração de um único ciclo de scan, só que quando o meu sinal clock passar de nível lógico alto para nível lógico baixo. Então, olha que bacana, esse bloco, ele, através dessas duas saídas, ele identifica para a gente quando o meu bloco, quando a minha entrada digital aplicada na entrada aqui vai de nível, sofre uma transição de subida e uma transição de descida. Tem a descrição dos parâmetros do bloco, está bem documentado, tá legal? E antes de mostrar a parte do código que a gente implementou para esse bloco, eu vou falar sobre a estrutura do programa. Essa estrutura a gente utiliza bastante aqui nos projetos da HI Tecnologia e fica bem, o código fica bem profissional, que é o seguinte: nós temos aqui uma POU destinada para fazer o startup, que é a inicialização do CLP. Então, quando eu ligar o equipamento, quando eu inicializar o equipamento, essa POU startup, ela é a primeira tarefa executada dentro do PLC. Geralmente é muito utilizado para fazer carga de valores de receitas, né? Ler ali o banco de dados em flash, consistir essas receitas para ver se o valor está se tem uma integridade naqueles dados, né, antes de eu começar a fazer o processamento da minha lógica. Então, é bem utilizado, tá? Então, tem aqui a startup, que só roda um único ciclo, né, é o primeiro ciclo do CLP, ela só roda uma única vez, é um ciclo único, que a gente chama. E temos aqui uma PO destinada para o input. Basicamente, a gente faz todo o tratamento, todo o processamento das entradas, dos periféricos de entrada dos equipamentos nossos. Tanto entradas analógicas e entradas digitais. Por exemplo, ler uma entrada analógica e aplicar um filtro, uma média móvel. No caso de uma entrada digital, eu quero pegar, por exemplo, as transições desse meu sinal, ou eu quero fazer um contador, né, de transições aqui do meu sinal digital. Então, tudo relacionado ao processamento dos meus sinais de entrada do CLP, digital ou analógico, eu trato aqui dentro do input. Assim como temos também aqui o tratamento das saídas do CLP. Todos os periféricos de saída, saídas digitais e saídas analógicas, tá legal? A gente geralmente utiliza nesse modelo aqui de programa. Bom, e aí eu tenho aqui as POUs destinadas ao processamento, ao algoritmo da minha lógica. Eu tenho, geralmente a gente trabalha com a POU main, mas eu poderia ter outras, né, para calcular um nível, calcular uma vazão, totalizar algum valor, enfim, e assim por diante. Então essa estrutura aqui é uma boa prática para você estar seguindo e deixar o projeto aí bem otimizado. Bom, então vamos entrar aqui no contexto dessa nossa aplicação envolvendo a utilização daquele bloco que eu comentei no vídeo anterior que a gente ia desenvolver. O bloco, ele está aqui, né? Eu já mostrei a documentação e dá uma olhadinha aqui no código. Ó. Aqui está o código.
aqui na aba de variáveis. Olha que legal, essa aqui é a declaração das variáveis. Eu tenho as minhas três variáveis de entrada do bloco, enable, clock e o tempo de estabilização, as duas saídas, e aqui nós temos o bloco, o T-on, da própria norma EC, o T-on e o R-trig. Olha que interessante, aqui nós estamos utilizando uma dimensão, dois elementos. Isso daqui significa para a gente que dentro da lógica, dentro da minha área de código, eu vou utilizar dois blocos T-on e dois blocos R-trig. Então, um conjuntinho desse, um parzinho desse, eu vou utilizar para detectar a transição de subida, e o outro par, né, o outro conjuntinho de timer T-on e R-trig, eu vou usar para detectar a transição de descida. Tá? Então, quando a gente tem essa dimensão aqui para blocos de função, basicamente eu tô declarando aqui que eu estou utilizando vários blocos, né? Então, eu tenho um vetor de instância de bloco. Basicamente, são vários blocos, né? Então, eu posso ter a dimensão aqui que eu quiser. Né? Por exemplo, eu posso usar 2 blocos, 3 blocos, 5 blocos, sem precisar ficar criando nomes diferentes. Tá legal? Bom, então, aqui dentro do código, o que que a gente tem? O parâmetro de enable, eu trato aqui no início, né? Então, se o meu parâmetro de enable estiver em true, estiver verdadeiro, aí sim eu faço o processamento desse bloco. Mas se o usuário passou um parâmetro false, deixou esse parâmetro aqui como false, eu nem faço o processamento da lógica desse bloco. Então, é isso daqui que a gente tem. Bom, esse primeiro conjunto aqui de código, esse trecho de código, a gente detecta a transição de subida, e esse trecho aqui nós detectamos a transição de descida. Olha que legal a questão do vetor da instância de bloco. Aqui eu declarei o meu bloco T1 como chamando, né? Block timer T1. E aqui eu estou utilizando o block timer T1, posição 0, é a primeira instância desse bloco. E aqui embaixo eu estou utilizando o mesmo nome, né, o mesmo bloco, pegando a posição 1, que seria a segunda posição. Né? Esse índice aqui ele começa a partir do 0, igual um vetor mesmo. Né? Então, através aqui dos colchetes, a gente sabe qual instância do bloco que eu estou trabalhando, qual é a posição do meu elemento. Bom, a ideia é a mesma que a gente apresentou no vídeo anterior, só que agora está encapsulada aqui dentro do bloco. Então, olha que interessante, né? O meu bloco T-on, né, o meu timer, o parâmetro de entrada dele, eu verifico se o meu sinal de clock vale 1. Né? Se o sinal de clock vale 1, ou seja, eu recebi um nível lógico alto na entrada clock, esse temporizador ele vai começar a contabilizar o tempo passado no parâmetro delay time, que geralmente a gente vai usar em alguns milissegundos, é uma boa prática, de 30 a 50 milissegundos. Tá? É um valor interessante para a gente fazer um filtro anti-bouncing, né, de estabilização do sinal, sem colocar muito delay no processamento. Então, esse primeiro bloco T1, ele verifica se essa expressão é verdadeira. Se o parâmetro clock, meu sinal digital aplicado no bloco aqui, ele está em 1, ele é verdadeiro, essa expressão é verdadeira. Logo, o parâmetro in é habilitado e eu começo a contabilizar o tempo. Quando expirou o tempo, 50 milissegundos, esse meu bloco ele vai acionar a saída Q e vai manter essa saída acionada. E aí, justamente, a gente vai utilizar a saída do bloco temporizador como entrada de clock para o meu bloco R-trig, igual a gente viu no vídeo anterior, sem muito mistério. Então, aqui a entrada de clock recebe o meu parâmetro de saída do bloco temporizador. Tá legal? E aí, quando passou esse tempo, né, quando a saída do meu temporizador foi acionada, esse parâmetro aqui vai para 1, e aí eu vou ter um pulso, igual a gente viu, né, na documentação do bloco R-Trig, um pulso que só dura um único ciclo de scan do meu programa. E esse pulso, que dura um único ciclo de scan,
eu estou atribuindo ele para a saída do meu bloco QUP. Tá legal? Então é mais ou menos isso que está acontecendo. Então a gente tem esse trecho aqui para tratar a transição de subida do meu sinal e da mesma forma eu trato a transição de descida. A ideia é a mesma. Olha que interessante. Nessa segunda instância do bloco temporizador T1, aqui na entrada do meu temporizador, agora eu verifico se clock, se essa minha entrada, ela é falsa, ou seja, ela está em zero. Então, se essa expressão aqui for verdadeira, se clock estiver em zero, essa expressão é verdadeira. É basicamente o que significa aqui, o que está sendo avaliado aqui pelo bloco é a expressão. Né? Essa expressão aqui, ó, clock, clock está em zero? Sim. Se estiver em zero, essa expressão é verdadeira. Logo, eu estou passando esse parâmetro aqui para 1, true. Estou habilitando ele. E aí ele vai começar a contabilizar o tempo, né? Os 50 milissegundos. Passou 50 milissegundos, eu vou acionar a minha saída Q, que por consequência eu vou ter um pulso que dura um único ciclo de scan nessa saída key down. Tá legal? Então é mais ou menos essa a ideia do bloco. Bom, esse é o algoritmo desse bloco que a gente chamou aqui de Edge Detected Delay. Ou seja, eu vou detectar uma borda, né, uma transição, considerando um delay. Por esse é o motivo desse nome, tá? Bom, aonde que eu usei esse bloco na minha programação? Até então, eu só defini o algoritmo de funcionamento do bloco. Mas agora eu tenho que ir lá no meu código, né, no meu código principal, e chamar a execução desse bloco. Então, aqui, nessa POU destinada para o tratamento das entradas digitais, é onde eu estou utilizando esse bloco. E olha que interessante aqui, né? Eu chamei aqui o nosso bloco. Olha lá, ele é uma instância local do tipo, qual que é o tipo? Eu tenho aqui, ó, blocos de funções, ele já veio para cá, ó, Edge Detected Delay. Ou seja, todos os blocos de função que o usuário criar, ele fica disponível aqui, ó, blocos de função, e ele não faz parte de nenhuma biblioteca, por isso que ele está aqui no começo. Então eu selecionei esse bloco, defini um nome qualquer, eu chamei aqui de BL, Edge Detected, e novamente eu coloquei aqui um vetor de duas posições. Por quê? O que eu estou simulando, né? No vídeo anterior a gente viu que o meu exemplo aqui é simulando uma aplicação de monitoramento de compressores. Então, o que eu vou simular aqui é que a gente está trabalhando com dois compressores. Eu estou lendo o sinal de dois pressostatos, tá legal? Dois sensores pressostato. E olha como é bacana você utilizar um bloco de função, como você consegue escalar e expandir a sua aplicação. Hoje eu estou tratando dois sinais, mas futuramente poderia ser três, quatro sinais, cinco sinais, seis sinais, a ideia é a mesma. Todo o código já está encapsulado dentro do bloco de função. Basta eu aumentar, adicionar a quantidade aqui do meu vetor e utilizar e parametrizar esse bloco aqui no meu código cliente. Bom, então vamos dar uma olhadinha aqui que eu tenho aqui, ó. PO input, tá aqui, ó. BL edge detected, posição 0, primeira posição do meu vetor. Parâmetro de enable eu já fixei como true. A entrada de clock eu já estou passando um periférico do PLC, a entrada digital 04, que nesse kit de treinamento representa essa primeira chave alavanca. E estou passando aqui uma constante, né, um tempo constante de 50 milissegundos. Tá? E aí, qual que é o processamento que eu faço aqui? Ó? Se esse meu bloco, né, se o bloco, a saída key up foi para 1, né, a gente viu, né, anteriormente que essa saída key up ela só dura um único ciclo de scan. Então, se a minha entrada digital 4 aqui, né, passou para 1, durante um único ciclo de scan, eu vou processar esse if, todo o código que está aqui dentro. E o que eu faço aqui? Eu estou incrementando um contador de partidas, semelhante ao nosso counter que a gente viu no vídeo anterior. Então, eu tenho uma variável aqui para acumular a quantidade de partidas no meu compressor. Tá? Então, e aí eu vou processar esse if, então eu incremento a quantidade
de partidas do meu compressor e defino aqui que o status, né, o estado do meu compressor está em 1, ele está em true, tá legal? Eu estou utilizando aqui uma estrutura, por esse data W, data X. Isso é uma boa prática também, você trabalhar com estruturas, né, o usuário trabalhar com estrutura, porque isso facilita, né, quando você for utilizar o seu carregar sua aplicação, né? Desenvolver suas telas dentro de uma plataforma IoT, desenvolver um sistema supervisório, trabalhar com uma IHM touchscreen. Dessa forma, já fica mais, já fica melhor, né? Esse é o caso. Bom, então a gente viu que quando a minha entrada passar de nível lógico baixo para nível lógico alto, eu vou processar esse if uma única vez, né? E da mesma forma, agora, né, que quando a minha entrada digital retornar para zero, ela passar de nível lógico alto para nível lógico baixo, ocorrer uma transição de descida, eu vou processar esse if aqui embaixo. Né? Então, eu fico monitorando lá aquela saída quedown, né, que ela fica ativa durante um único ciclo de scan quando o meu sinal desce. E aí, o que eu faço aqui? Somente nesse caso, eu estou retornando que o estado do compressor agora está desligado. Então, essa é a ideia. Apliquei um sinal na entrada digital do CLP, subiu o meu sinal, processo esse if. Quando o meu sinal digital retornar para nível lógico baixo, eu processo esse if. Simples assim. E aí, esse aqui seria o tratamento para o meu pressostato 1, e aqui embaixo seria o tratamento para o meu pressostato 2. E olha como ficou escalável o código, né? Poderia ter 3, 4, 5, quantas entradas digitais eu precisar fazer o tratamento. Legal. Aqui na minha variável, na minha PO main, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho um tick, né? Eu tenho um temporizador que a cada um segundo ele fica fazendo as marcações aqui no meu código. Ele fica executando, né? Ele fica a cada um segundo esse if é executado. Tá? Isso aqui é uma boa prática, né, de programação, você ter esses marcadores de tempo para auxiliar no desenvolvimento das suas aplicações. E justamente eu utilizo esse recurso para ficar incrementando o orímetro de operação, que é muito utilizado para você trabalhar com manutenções preventivas, saber quando, depois de 2.000 horas de operação do compressor, você sabe que você tem que fazer a troca do filtro, trocar o óleo, trocar algum conjunto mecânico do compressor. Então, isso aqui é muito utilizado. Então, como que eu implemento um orímetro dentro do PLC? Eu já tenho uma base aqui de 1 segundo, uma marcação de tempo. Então, a cada 1 segundo, esse if é executado. E o que eu tenho dentro desse if? Eu verifico se o meu primeiro compressor, né, se a minha entrada digital aqui, né, do primeiro compressor está em 1, né, o meu compressor, aquela variável que a gente atribuiu lá na outra PU, a variável está em 1. Então, eu vou ficar incrementando o orímetro daquele compressor, do compressor 1. Da mesma forma que eu tenho aqui o do compressor 2. Se o compressor 2 está ligado, então, a cada 1 segundo, eu fico incrementando o orímetro desse compressor. Legal? Então, é um orímetro com resolução em segundos. Então, aqui nós vimos a implementação de orímetro, estado e contador de partidas. Tá legal? E aí, para finalizar, só para fazer uma graça aqui, que eu estou com esses LEDs, né, com esse sinalizador, eu simplesmente pego o estado do meu compressor, daquela variável booleana, e atribuo na minha saída digital, só para que a gente possa ver aqui no vídeo, que fica melhor para enxergar, né? Então, comuniquei com o equipamento, vou descarregar esse código. Maravilha. Abrir o painel de depuração. Legal. Todas as entradas digitais estão desligadas. Eu não estou processando nada. Vamos lá. Liguei meu primeiro compressor. Olha que legal o que a gente tem aqui. Ó. O estado desse primeiro compressor está em true, né? Ou seja, eu identifiquei dentro do PLC que aquela minha entrada digital está acionada. Então, essa variável está em true. O meu contador de partidas está em 1.
porque só houve uma única transição de subida, e esse compressor ele já está operando aqui a 25, 28 ali segundos, né? E a cada segundo ele está incrementando. Desliguei essa minha entrada, o estado passou para zero, o contador de partidas não mexeu, porque eu só quero detectar quando o compressor entra em carga, tá? E o meu orímetro, ele parou em 34. Vou retornar. Ó, o compressor partiu de novo. O estado atual dele está ligado. Eu já tive duas partidas desse compressor e o meu orímetro de operação ele começou a incrementar do valor que ele parou, né, numa base de segundos, né? Vou ligar o outro compressor. Lá, acionei uma outra saída digital. A minha variável de estado desse compressor está em 1, está em true, habilitado, ele está ligado, e incrementou um contador de partidas, sei lá. E o orímetro dele, daquele respectivo compressor, já está incrementando. E elas funcionam de forma independente. Lá, simulando, né, que os dois compressores estão ligados, o estado aqui, os dois estão em true, o compressor 1 já teve 3 partidas, o compressor 2 uma única partida, e os dois orímetros estão incrementando de forma independente, né? Um não interfere no outro. Desliguei o segundo, incrementou, e assim vai. Beleza, pessoal?